Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani e hoje, eu acho que eu sempre falo isso, e hoje alguém muito especial, mas olha, hoje é uma pessoa muito especial. Uma amiga que a contabilidade me trouxe. A gente começou a trabalhar juntas, primeiro na comissão da mulher do CRC, depois quando eu virei conselheira, ela já era conselheira, e assim, hoje a gente tem muita afinidade. É minha grande amiga Ilan Hens. Olha, é um prazer ter você aqui. A gente já gravou vários podcasts, né? Para o CRC, para várias coisas, mas nunca gravamos um só, eu e você, e para você falar de você. Eu quero que todo mundo te conheça melhor, como eu te conheci. Olá, pessoal, tudo bem? Dani, é um prazer, assim, inenarrável. Eu acho até que eu estou falando essas palavras antigas, né? Demonstra um pouquinho a minha idade, mas é um prazer muito grande realmente estar aqui com você e a realização de um sonho, porque realmente a gente já gravou vários podcasts, né, pelas instituições, mas nunca um só nós duas para poder a gente colocar em prática aí, né, nossas experiências como mãe, empresária, educadora, muitas coisas. E assim, eu estou realmente muito feliz, viu, em estar aqui com você. E não foi uma amiga que a contabilidade me deu, não, tá? De mim para você, foi uma irmã que a contabilidade me deu. Eu chamo ela de sister, para vocês terem uma ideia. A afinidade foi muito grande. E engraçado que eu conhecia você, tá? De nome primeiro, depois vi a pessoa da Daniela, nos encontramos em algum evento, mas a gente nunca tinha tido nenhuma conversa de chegar perto e conversar. E na campanha, né, quando eu estava disputando aí para a gente entrar novamente, né, na chapa do conselho, na campanha, a gente veio aqui no teu escritório e a gente começou a conversar. E sabe aquela coisa de bater o olho e você sentir que você... em algum momento da sua vida, eu sou muito disso, sabe? Em algum momento da sua vida, passada, etc., a gente já foi alguma coisa. E aí, então, tem aquela afinidade de almas que se encontram. E aí, a gente botou o olho, começou a conversar e surgiu essa amizade incrível, né? Que eu acho que a gente vai ter ela pro resto da nossa vida. Com certeza. Prazer ter você aqui. Ai, obrigada. Agora você contou o segredo para todo mundo, que a gente é irmã de alma. E é verdade, né? Foi isso mesmo que aconteceu. Foi no dia que vocês vieram aqui fazer a campanha e a gente bateu um papinho, né? No cantinho, eu e você. E eu lembro que você falou: vem para o CRC, vem para a comissão, participa da comissão da mulher. E foi assim que eu entrei no CRC. Foi através de você. Ele puxou aquele foi. fiozinho e venha. Foi sim. Você foi muito doce comigo naquele dia. Você foi assim. O que eu sempre digo que as mulheres precisam ser com as outras mulheres, né? Empáticas, né? É a questão da sororidade, que às vezes elas não entendem, né, o que é sororidade. E você foi ali, naquele momento, você me puxou pela mão e me levou. Obrigada. Estou aqui para o que der e vier, eu sempre falo isso, É verdade. né? Eu acho que essa comunhão, essa interação que a gente tem, essa alegria que toda vez que a gente se encontra, aquele abraço apertado que a gente gostoso, dá, é né? muito gostoso. Transmite uma energia muito boa, né? E a gente sabe logo quando a outra não tá bem, né? Verdade. Aí a gente se abraça mais ainda, né? Ainda. Aí manda mensagens, corações, fotos, né? Palavras de conforto. É sempre muito bom quando eu recebo. Você manda todo dia para mim. E todo dia vem um recadinho do coração. E eu fico muito feliz. Porque, às vezes, tem dias que é exatamente aquilo que eu preciso ouvir ou ler para poder me sentir melhor. E isso faz a gente se sentir bem. Obrigada também, tá? Imagina. Deus fala muito comigo, né? E quando eu comecei a enviar essas mensagens, era um grupo muito pequenininho. E aí eu comecei a enviar, e aí eu comecei a sentir necessidade de enviar para outras pessoas, né? E é sempre bom quando a gente escuta que eu recebi uma mensagem que eu precisava ouvir hoje. Então, assim, eu entendo que fechou o meu ciclo, eu atingi o que eu queria, entendeu? Que é levar uma palavra amiga, de conforto, uma palavra de Deus para vocês, porque eu sei que os nossos dias não são fáceis. Não é para ninguém. Então, imagina, a gente acorda de manhã e tem uma mensagem lá falando, né, uma coisa positiva, uma motivação.
Ou ao acordar ou ao deitar, porque também você costuma mandar também no finalzinho da noite. O que eu penso, né, Ilan? Que a gente passou o dia todo batalhando e, assim, às vezes a gente vai dormir triste. Ah, eu não consegui fazer isso. Ou isso que aconteceu foi muito ruim, né? E aí a ideia é mais um conforto antes da gente dormir. E a gente lembrar que o Criador está sempre ao nosso lado. Ele não nos criou para sermos infelizes, para sermos tristes. Ele criou para a gente ser feliz. Então, se a gente está triste, a gente não fez a lição de casa devidamente. Então eu vou ali para tipo, ó, se você estiver triste, lembre-se que além de mim, né, Deus também te ama. Essa é a ideia. Que bom que eu tô atingindo então o meu objetivo. Gente, olha só, eu sou muito emotiva, tá? Muito emotiva. Eu tô aqui já que ó, tá descendo aqui algumas lágrimas, mas não tem como não se emocionar, né? Você é fofa demais. Ai, obrigada. Vamos começar pedindo para Ilan se apresentar, contar um pouco assim, quem é Ilan, casada, solteira, se tem cachorrinho, gatinho, se tem filhos. Conta um pouquinho de você, Ilan. Bom, meu nome completo, claro, né? Ilan Rodrigues de Farias Reis. Reis já é adotado, né? Porque eu adquirido, na realidade, né? Porque quando eu casei, adquiri o Reis e depois, profissionalmente, as pessoas me conhecem por Ilan Reis. Eu acho até bem sonoro, acho bonito. Fica bem. 4 letrinhas e 4 letrinhas. Incrível, né? Mas eu sou lá do interior de Alagoas, nasci em Arapiraca, uma cidade do sertão, né? Agreste, onde lá a cultura típica era o fumo. E aos 12 anos eu vim para o Rio de Janeiro. Então, assim, lá era uma pobreza incrível. A minha família realmente era uma família bem, bem pobre. Quando eu vim para o Rio para ficar com a minha mãe, que já tinha vindo muito cedo para cá, eu tinha 2 anos quando ela veio para o Rio, e eu fiquei lá com a minha bisavó. Aos 12 anos eu consegui vir para cá para morar com ela. Chegando aqui, ela já tinha meus irmãos, né? Tinha Cleide, Cláudio e Alexandre. E um ano depois que eu cheguei, ela engravidou da minha irmã mais nova. Então nós somos 5 filhos, né? Então é ela, meu padrasto, que é um pai para mim, que é o pai que eu reconheço, aquele pai que me criou, porque eu acho que aquele ditado que diz que pai não é aquele que só gera, fornece, né? É aquele que cria e que criou com amor. Esse é o pai que a gente tem que realmente prantear, né? Gostar, amar. Mas vim para cá com 12 anos, realmente foi uma barra, porque a minha mãe era empregada doméstica, meu pai era porteiro, e eu aterrissei no Rio de Janeiro, na nossa casa, e a minha mãe chegou e falou assim: toma a chave da casa, você vai cuidar dos irmãos, que eu era a mais velha, né? Quantos anos você tinha? 12 anos. E ela foi trabalhar, que ela trabalhava a semana inteira na casa, às vezes era até de 15 em 15, só voltava para casa uma vez a cada 15 dias. Então foi realmente uma barra, porque primeiro eu era estranha, eu era estranha para aqueles irmãos que não me conheciam, eles não aceitavam que eu era filha e irmã, me falavam para não chamar minha mãe de mãe, que a minha mãe não era minha irmã. Então, assim, até eu conquistá-los, demorou um pouquinho, né? E ter aquela parte de irmã mais velha. Poxa, de repente chegou uma pessoa estranha aqui, que quer mandar em tudo, que quer fazer, sabe, não faça isso, não faça aquilo. Disciplinar também, porque o mais novo tinha 5 anos na época. Foi complicado, foi uma situação bem difícil. Só que eu sempre tive, assim, um grande sonho, sabe, Dani? Meu sonho era de vencer na vida, tá? Eu não queria seguir os passos de toda a família, que era ou ser porteiro ou ser empregada doméstica. Eu queria mais. E nessa época eu fui até muito taxada, dizendo que a filha da Graciene, né, não ia dar certo na vida porque ela era muito ambiciosa. Ela não queria para ela aquilo. Então achavam que eu ia partir para outros tipos de vida, né? Tipo rodar bolsinha, por exemplo, lá em Copacabana, sabe? Mas primeira coisa que eu fiz da minha vida foi estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, muito, muito mesmo. Eu lia de tudo. E graças a Deus eu nasci com uma mente muito boa, porque eu era a primeira da turma. O tempo todo que eu estudei, chamada de CDF na época, entendeu? E terminei meu primeiro grau, que na época era primeiro, segundo grau e a faculdade. Aí fui fazer formação de professores, que era um sonho da minha mãe, de ter uma filha professora.
fiz o técnico de formação de professor, comecei a dar aula no município, comecei a dar aula no município, dei aula 3 anos pelo município, dei aula para alfabetização, depois para a 2ª série, depois para a 4ª série, que era até a 4ª, que eu podia dar aula. E depois disso, não dei prosseguimento, porque a minha mãe tinha dito para mim, minha filha, o que eu posso fazer por você é até agora, que foi o final do 1º grau. Daí para frente, se você quiser estudar, aí você tem que seguir pelas próprias pernas. E o que acontecia? Eu estava fazendo a formação de professor, o que eu ganhava era um valor pequeno, né? Dando aula, num colégio bem distante. Tipo, eu saía de manhã, eu fazia uma marmitinha, uma caixa que eu tinha, eu botava um sanduíche, outro sanduíche, e no meio tinha uma garrafa térmica que eu botava café com leite. Era o meu almoço e parte da minha janta. Porque eu, com o sanduíche, eu almoçava, eu tomava metade da garrafa de leite. Quando eu chegava isso de manhã, depois que eu dava aula. Quando eu chegava na parte da tarde, eu estudava, que era complemento. Nessa época eu fazia estágio, dando aula, fazendo estágio. E depois da aula, na hora do recreio, eu comia aquele outro sanduíche. E depois ainda ia fazer cursos pelo Senac à noite. Porque eu queria fazer curso, eu fiz curso de técnicas comerciais, né? Fiz curso de datilografia, ganhei até medalha. Naquela época, a máquina era ainda daquelas bem dura, né? Manual. E eu ganhei medalha pelo Senac de mais quantidade de toques por minutos. Minha mão voava naquela máquina dura. Aí depois, quando chegou a máquina normal, nossa, voou mais ainda. Então, eu finalizei o meu 2º grau de formação de professora, dei aula mais 1 ano pelo município, mas aí não era aquele o meu sonho. Eu estava realizando o sonho da minha mãe. Eu não queria ser professora. Eu gostava de dar aula, gostava de estar com as crianças, mas não gostava da responsabilidade que a gente tinha de levar caderno para casa para corrigir, fazer prova, fazer plano de aula, no mimeógrafo, então, gerar os trabalhos, gerar as provas para poder entregar os testes. Isso eu não gostava porque eu achava que empatava o meu final de semana, o meu tempo livre. E aí eu dei uma parada e fui em busca de trabalho. Não queria, como te falei, entrar dentro dessa parte de trabalhar para outras pessoas como dizia minha mãe, colocando a barriga no fogão de outros, né? Então, eu fui procurar empresas, já que eu tinha feito cursos, né? Eu já tinha um parâmetro do que eu queria. Aí, comecei a trabalhar como telefonista, numa empresa era uma produtora de cinema. Comecei a trabalhar como telefonista, ficava numa sala, eu e a secretária. E aí, a secretária ela não sabia muito da datilografia. E aí, quando era na hora do almoço, eu batia todas as cartas para ela. Tudo que ela tinha que fazer, eu rapidinho preparava. E aí, quando o pessoal voltava, já estava tudo pronto, ela entregava. Só que, assim, sorte minha, porque, assim, acho que a gente nasce com destino a cumprir, né? E o que aconteceu? Nessa época, ela estava namorando um rapaz que, na época, chamava-se Moviola, né? E lá, a política da empresa era que não podia ter namoro entre lá dentro. E aí, descobriram e mandaram ela embora. E aí, o que aconteceu? Eles iam buscar uma outra secretária. Aí, quando eu tive aquela situação, eu falei assim, vou falar, né? Vou perguntar se não pode me dar uma chance. E perguntei. Aí, os diretores falaram assim, ué, mas como assim? Você é só telefonista. Eu falei, mas assim, quem batia as cartas era eu sei datilografar. Você sabe? Sei. Então, vamos fazer um teste. E aí, me botou lá para fazer um teste. Menina, eu tinha sede de conhecimento. Então, eu dominei aquilo ali rapidamente, saí da secretária, fui para assistente administrativo, e essa empresa, eles me proporcionaram bolsa para eu fazer uma universidade e me formar em administração, para poder, então, eu assumir a gerência da empresa. E assim, eu sempre falo nas minhas palestras hoje que existem anjos que Deus coloca para ajudar a gente. E esse casal lá na empresa, eles foram os anjos na minha vida, que eu levo eles para a minha vida realmente. Eles são... eu saí de funcionária, hoje eles são meus clientes e eu estou com eles até hoje. Convivo com a família deles até hoje. E lá se vão quase 40 anos, entendeu? Nessa brincadeira. Então, assim, esses anjos me deram aquele empurrão, me deram aquele auxílio, porque
conseguiu bolsa para mim de 100% na universidade, para eu fazer. Né? Meu trabalho foi só ir lá fazer o vestibular da universidade, passar. Ele conseguiu bolsa para mim. Lógico que era um desafio. Eu morava em Japeri. A universidade, que era Celso Lisboa, é no Meia, pouco antes do Meia. Eu saía do trabalho às 18 horas, pegava o ônibus, corria para a universidade, chegava lá sempre atrasada, saía 10 e tal de lá para pegar um trem, que era o último trem, para ir para casa. Chegava em casa por volta de 1h da manhã, para as 4h30 acordar e estar de volta no trabalho às 8h, que era no Maitá o trabalho. Então, assim, era muita dificuldade. Mas dificuldade a gente passa quando a gente está realizando os nossos sonhos, é tudo possível. E depois eu gostei tanto da universidade que eu terminei a administração, porque eu não gosto de parar nada do que eu estou fazendo, eu quero sempre terminar. Terminei a administração, emendei com ciências contábeis, me identifiquei porque eu sempre fui boa de matemática, sempre. Então, prometi para mim mesmo, finalizando contabilidade, as ciências contábeis, eu vou tirar meu registro e eu vou abrir meu negócio. E mais ou menos foi isso que aconteceu, né? Eu terminei a universidade, conversei com o professor Rabassa e a dona Silvia, que são os meus anjos, e, pasmem, eles me permitiram, inicialmente, eu captar clientes enquanto eu trabalhava lá. Então, na hora do almoço, eu saía do almoço, eu ia encontrar com o cliente, e justamente na hora do almoço eu saía também para ir resolver problemas de legalização e aquelas coisas. Só que chegou num patamar que eu estava precisando realmente de montar o meu negócio, partir para o meu negócio próprio, né? E aí eu conversei com eles, saí de lá achando que eu ia perdê-los, só que eu saí e consegui eles de cliente de contabilidade. Eles me falaram assim, não, você não é mais a nossa funcionária, mas você vai ficar com a contabilidade. E eu fiquei com a contabilidade deles, estou com eles até hoje. Né? Nesse meio tempo, é lógico, eu também namorei, casei, né, gente? Eu tô falando da parte profissional, mas sou casada, tenho 2 filhos. Quando Natasha nasceu, eu ainda estava com eles. A Natasha fez 1 ano, aí sim foi que eu saí oficialmente de lá e montei o meu trabalho no quarto da minha casa. Comecei ali com 2, 3 clientes e fui crescendo, vi necessidade de sair do quarto, aluguei uma salinha pequenininha ali na Conde de Bonfim. A gente lá era assim, chegava uma pessoa, se chegasse 2 pessoas, uma ficava em pé, porque era pequenininho. Só que a gente foi crescendo, tive a necessidade de contratar funcionários. E aí fui crescendo mais um pouco, passei do 3º andar para o 8º andar desse mesmo prédio, lá já era um pouco maior. Saí de lá, vim para aqui para o centro. No centro, ali na Graça Aranha, era uma sala maior. Depois eu fui para o São Borja, na Cinelândia. E agora eu estou na Venezuela, com um conjunto de 7 salas. Então, assim, a ambição, eu não acho a ambição que seja... Quando a ambição ela é voltada para a parte ruim, aí ser ambicioso é ruim. Quando você quer crescer sem levar as outras pessoas em consideração, aí isso sim é ruim. Mas a ambição boa, quando você só quer realizar seus sonhos, você quer o quê? Um conforto para sua família. Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou o arrimo de família, né? Eu ajudo meus pais. Minha irmã agora é minha sócia na empresa, trabalha comigo. Meu outro irmão é meu funcionário, trabalha comigo. Ajudo essa irmã mais nova que nasceu depois que eu cheguei aqui no Rio. Até hoje eu praticamente a criei, a eduquei, todos os custos foram meus. E assim, a gente faz o que a gente pode, né? E agora também tem meus filhos, aquela coisa. Então, assim, sonhar é possível, sim. Você pode realizar os seus sonhos, sim. Sempre dentro da ética, dentro de tudo aquilo que os seus pais te ensinaram e que você não vai botar ninguém para trás para poder seguir em frente, entendeu? É isso que é importante. Você tá falando, né? Eu acho que a gente é irmã mesmo, porque quase 80% da sua história é igual à minha, né? Mas quando a gente fala de ambição, é importante a gente entender o seguinte: que meios você usa para chegar onde você quer, né? Ambição não é uma coisa ruim, né? Agora depende, né? Que meios você está usando, né? Estou pisando nas pessoas, estou enganando as pessoas, trapaceando. Aí os métodos, né? Que não são legais, né? Então, assim, a gente ouve muito as pessoas falarem isso, né? Ela é muito ambiciosa. Ser ambicioso não é ruim, não é... O ser humano precisa ser ambicioso. Porque ele precisa querer mais, Ilan. Você não pode só querer isso aqui, só isso aqui tá bom, não. Sempre pode melhorar alguma coisa, sempre. Olha o quanto você andou nessa jornada. Nossa, muito.
E eu acho assim que a ambição, ela nada mais é do que os seus sonhos, a realização dos seus sonhos, né? Às vezes você encontra pelo seu caminho muita gente que diz que você não pode, que você não vai deve e que conseguir. não vai conseguir. E aí, se você não tem a ambição ou o sonho de realizar aquele sonho que você realmente quer, você abaixa a cabeça e você não segue em frente. Só que eu sou lutadora. Você falou da corrida, né? Ontem nós estávamos conversando, você falou da Mulher Maravilha. Desculpa. Mas, desde pequena, quando eu assisti pela primeira vez um filme da Mulher Maravilha, eu me identifiquei muito com ela. Quem não se identifica? Eu brincava com os meus amiguinhos, eu sempre era Mulher Maravilha. E cresci com esse sonho de ser não aquela princesa amazônica, não aquela heroína, mas para mim o símbolo da Mulher Maravilha é o símbolo daquela pessoa que resolvida, que conquista tudo aquilo que ela quer. Então, eu sou sim uma Mulher Maravilha, como você, Dani, também é uma Mulher Maravilha. Com certeza. Entendeu? E a gente está aí, nós somos lutadoras. E a gente continua lutando todos os dias. Porque hoje, quando você pediu para eu me apresentar, eu comecei e nem terminei. Hoje eu sou Ilan Reis, eu sou casada, eu tenho 2 filhos maravilhosos, que é a Natasha e Eduardo, que são a minha paixão, é o meu tesouro. Né? Eu tenho uma empresa de contabilidade, tenho funcionários, também tenho 2 pets em casa, né? E assim, a gente, além disso, faço educação financeira, dou palestras. Então, assim, sou uma pessoa resolvida? Sou. Consegui conquistar meus sonhos? Consegui, gente. Depois, assim, no meu histórico, eu jamais imaginei que eu ia visitar outros países, que eu ia fazer tantas viagens, que eu ia ter um hall de conhecimento e um hall de amizade, sabe? Muito, muito grande. De norte a sul do país, hoje em dia, a gente tem pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, que cativa a gente e que a gente, às vezes, até se espelha naquelas pessoas para melhorar cada vez mais. Então, sim, hoje eu sou uma pessoa super feliz. Lógico que tem tristezas, todo mundo tem, problemas, todo mundo tem, mas é como a Dani disse, a gente tem que, cada dia, ler ou receber uma mensagem para poder a gente melhorar aquele momento que a gente está para baixo e jogar tudo pro alto e seguir. É olhar dentro do seu coração e encontrar Deus lá dentro, né? O seu Criador, como da forma que você goste de falar. Mas é sempre assim, quando eu não tô bem, eu fecho os meus olhos e ouço o meu coração, né? É você se ligar, né? Tem uma ligação. E às vezes quando a gente tá triste é porque a gente se desligou. Aí a gente tem que voltar e ligar. E sempre que eu não estou bem, eu procuro mandar mensagem para quem assim eu confio, né? E aí eu sempre falo, pô, eu não tô bem. Aí pronto, na mesma hora a pessoa já, não, mas olha, não fica assim. Eu não sei nem o que é, Daniela, mas você vai melhorar. Não é assim? E tem que ser assim, a gente tem que procurar essas pessoas que motivam a gente, que lembram quem a gente é, porque às vezes a gente esquece quem a gente é, não é verdade? Verdade. E aí você falou, né, do início da sua carreira, você montou o seu escritório, né? Mas assim, onde começou a Ilan? Eu já entendi que você fez técnico de professor, então hoje eu entendo porque a Ilan dá tanta palestra, porque a Ilan tem uma didática boa para falar, né? Como é que começou a Ilan que dá palestras? Menina, começou na pandemia, tá? Porque antes da pandemia, para você ter uma ideia, deixa eu contar aqui rapidinho um caso que aconteceu. Eu tava indo na rua, saí para almoçar lá na Cinelândia e tinha uma equipe de TV gravando alguma coisa lá. Pra você ter uma ideia, o estado que eu fiquei, eu não lembro nem o que era, tá? Eles me pararam e me fizeram uma pergunta. O que eu achava de algo? Olha, não lembro nem o que era. Eu travava. Eu travei assim, eu fiquei olhando pra pessoa, falei, quê? Não, explica aí pra gente. Hã? E não falei nada. Simplesmente não falei nada, para você ver como que eu era. Uhum. E aí, o que acontece? Chega a pandemia. Né? Foi na época que eu assumi a vice-presidência de desenvolvimento profissional no CRC, cursos, toda essa parte. E aí, quando chegou em março, tudo fechou. O que a gente ia fazer? Porque não podia mais ter os cursos presenciais. E aí foi que eu comecei a
E nessa época eu era responsável, junto com a parte com a equipe, né, de comunicação, de preparar as lives, porque aí começaram a surgir lives, a gente fazia 3, 4 lives por dia. E tudo estava embaixo de mim na época. Depois é que passou para a presidência, porque ficou tanta coisa que eu não estava dando conta. E aí, a maioria era eu mediando. Se você pegar o histórico daquela época, pegar as primeiras lives, eu mal abria a boca. Eu lia somente o script do que estava ali, não tecia comentários, não falava nada, para você ver o nível. Só que aí você só aprende fazendo, não tem jeito, né? E aí o que aconteceu? Cada vez mais foi passando, e a gente vai tendo a experiência, vai levando muita porrada, né? Que a vida nos dá, mas vai melhorando, né? Mas vai crescendo. E aí aconteceu isso. Hoje em dia, se botar um microfone na minha frente como agora, eu não paro de falar. A Ilan que congelava, acabou. Né? Então, a gente também muda, né? A gente, é o hábito, se você faz todo dia. Hoje em dia, tu também, Dani, tu fala super bem, tu desenrola. Se te pegarem de surpresa, você não fica travada. Então, assim, mas é um hábito que a gente cria. Não é a mesma coisa de um tempo atrás. Quando eu dava aula, eu não tinha vergonha de estar ali na frente? Não tinha. Mas é por quê? Olha a nossa mente como é que é também. Eu, professora, lógico que eu sei mais, né? Eu domino o assunto, exatamente. E tinha os alunos ali na minha frente, então era tranquilo. Mas naquela época mesmo, se botassem outros professores na frente ali para sentar, para eu fazer uma palestra, eu não conseguiria falar. Eu ia ficar inibida. E a nossa mente, como é que ela trabalha? Ela ia ficar assim, gente, será que ele sabe mais do que eu? Aquela pessoa ali deve ser, poxa, sabe? E você vai diminuindo, se diminuindo. Hoje em dia não é mais assim. Tá? Mas a minha cabeça na época era assim. E aí você só aprende fazendo. Hoje em dia as minhas amigas falam assim, poxa, Ilan, tu fala tão bem, teus vídeos são tão maneiros. Como é que você consegue que eu não consigo? Aí o que eu falo? Fazendo. Faça. Se você for ver, quando eu abri meu Instagram, os primeiros vídeos, tá um horror, né? Mas agora já tá melhor. Já tô super desinibida, já começo a falar andando e tudo mais. Mas você só aprende fazendo, não tem jeito. Eu lembro quando eu comecei a gravar, que eu tinha muita vergonha, eu falava pra você, eu morro de vergonha, me ensina, e você que foi me dando dicas. Vai gravando, não se preocupa com o que você tá fazendo, porque você vai melhorando aos poucos. E é verdade, a gente vai melhorando, né? É prática, né? É você fazer. Então, assim, fica uma dica pra você, né, que tá começando a fazer os seus vídeos, que tem vergonha, ou acha que não tá bom, né? Eu gravava 20 vezes a mesma coisa, né? Faz a primeira, faz a segunda, e quando você perceber, você já vai estar indo. Isso que é o importante, né? É você fazer, né? Faça com medo, mas faça. Exatamente. Né? E aí a gente já conhece aqui a Ilan família, a Ilan professora, a Ilan palestrante, mediadora de lives, e a Ilan que entrou no CRC. Como é que surgiu esse convite? Como é que você foi para lá? Eu já contei como é que eu fui para lá, por causa de você, né? Agora eu quero saber como que você foi para lá. Na realidade, eu acho que antes de ir para o CRC, eu tenho que te contar como é que eu entrei nas entidades de classe, né? Porque você tá dentro da contabilidade, você tem que se atualizar. Não tem jeito. Se você fica estagnada, você fica para trás. Essa é uma questão. Então, eu procurava sempre palestras e comecei pela Unipec, indo assistir algumas palestras na Unipec, no Sindiconte, até que eu cheguei no Sescom. E eu tinha um grande ídolo, que era a Márcia Tavares, que ela não era nem ainda presidente do Sescom. Ela dava palestras da Caixa Econômica, na época do Simples Nacional, que começou o Simples Nacional, foi aquela coisa, e eu a seguia, né? Era para palestrar em tal conta, estava eu lá. E aí cheguei perto dela, travamos uma amizade, e aí ela foi ser a presidente do Sescom, que é o Sindicato dos Empresários Contábeis. E aí ela me convidou para assistir algumas palestras lá no Proages e também no Café com Palestra. E aí eu fui, comecei a frequentar, e quando ela ia sair da presidência e o próximo presidente foi montar uma chapa, ela me indicou para que eu participasse também lá do Sescom, na diretoria. Eu aceitei, fui para lá, fiquei 8 anos no Sescom, na diretoria do Sescom.
entrava presidente, saía presidente, a gente continuando lá. Né? Até cheguei até a vice-presidência do SESCOM na primeira gestão do presidente Renato Mansur. Nessa época, conheci Patrícia Sena, que também era diretora lá do SESCOM, e entre outros, quando a Patrícia me levou para participar de almoços, da época que a Vitória estava na chapa para se candidatando e para posteriormente a chapa ganhando ela ser a presidente do CRC. E ali eu conheci a Demilton, conheci Samir, e aí toda semana tinha almoço e a gente ia para esses almoços, né? Aí passou a época da eleição, a chapa da Vitória ganhou, ela foi a presidente, a Márcia Tavares entrou de vice-presidente lá no CRC. E aí eu passei aí em algumas plenárias para conhecer como é que era o CRC. A Márcia me apresentou para a Vitória, que depois virou também uma outra ídolo, assim, porque a história dela é muito bonita, né? A mulher, eu tô nesse métier aí, sou da Comissão da Mulher, já coordenei a comissão por 4 anos também, e realmente nós temos que nos unir cada vez mais, porque as mulheres unidas, elas fazem mais coisas, elas conquistam mais. E porque tem um ditado, antes de eu continuar o que eu estava falando, que tem um ditado que diz que as mulheres elas se arrumam não é para os seus homens ou para conquistar homens, elas se arrumam para outras mulheres. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Você se arrumar para poder a outra mulher que está na sua frente achar que você está mais bonita que ela ou mais elegante, não tem nada a ver. Primeira coisa, você tem que se arrumar para si. Acabou. Isso. Você tem que olhar no espelho e você achar que você é linda, maravilhosa e não ficar fazendo comparações, né? Então, essa foi só uma partezinha para falar da parte da mulher. Aí, depois disso, a Vitória fez os 4 anos dela. Quando o Ladeira foi fazer a chapa, a Vitória me indicou para participar da chapa, isso em 2017, né? E aí, eu estava já de vice-presidente, não, da diretoria ainda, diretoria do SESCOM, e fui participar da chapa do Ladeira. E a chapa também ganhou. E eu entrei de conselheira também, né, como conselheira, e logo de cara recebi de prêmio a coordenação da Comissão da Mulher. Eu fazia um bom trabalho no SESCOM, como eu coordenava o Café com Palestra, as minhas... uma vez por mês, e assim, todo mês era um recorde de público nesse Café com Palestra. Eu não posso dizer que eu fico feliz com essas vitórias essas conquistas. Não são vitórias, são conquistas porque não tem um parâmetro, eu não estou competindo com ninguém, eu só estou competindo comigo mesma. Tudo aquilo que eu ponho a mão, Dani, eu tento fazer o máximo que eu posso. Eu não gosto de deixar nada pela metade. E também, se eu aceitei participar de comissão tal, de chapa, de ser conselheira, eu vou dar o melhor de mim para isso, tá? Para que as coisas consigam acontecer. Não quero ficar no meu canto, quieta. Então, e não é porque eu gosto de aparecer, não. É porque eu acho que aquilo que a gente se propõe, a gente tem que dar o melhor de si sempre, para tudo, né? E aí, fiquei esses 2 anos lá, como conselheira do conselho. Na próxima gestão, porque no conselho, normalmente, há 2 anos, a presidência tem uma nova gestão, né? Muda. Aí teve a gestão do presidente Samir, e ele me convidou para fazer parte da vice-presidência do conselho diretor, me deu a vice-presidência de desenvolvimento profissional, que foi logo em seguida veio a pandemia, e aí a gente teve que se reinventar. Tivemos muito sucesso, graças a Deus, porque naquele ano eu tinha dado um curso em janeiro pelo Zoom para uma escola de Miami. Então, deu um curso de legalização de empresas. E aí, quando a gente chegou em março, tudo que aconteceu com a pandemia, que a gente fechou as portas, não podia, mas precisávamos ter cursos, aí eu lembrei do Zoom, lembrei daquilo, dei a ideia, implementamos, e hoje naquele ano foi um sucesso. No ano seguinte também, 2021, que continuava a pandemia, e foi histórico isso. A gente conseguiu depois também, junto com São Paulo, com o Rio Grande do Sul, mudar também o posicionamento do CFC com relação à pontuação, à quantidade e o valor pago, porque a gente estava tendo custos mínimos com os cursos online. Você menos era mais. Então aí mudou também essa regra, não é mais aquele lance que era
alunos versus valor e etc. Aí a gente conseguiu também essa vitória também, né? Você vê, união faz a força, né? Então, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas também estava junto. E aí a gente conseguiu reverter essa parte de percentual também dentro do desenvolvimento profissional. Foi um sucesso. E aí, no ano seguinte, o Samir me colocou também para ser a vice-presidente de fiscalização, que aí o Samir foram 2 gestões na presidência, 2020, 2021, depois 22 e 23 eu estava como vice de fiscalização, que também é maravilhoso, é uma escola, fiscalização é uma escola. E assim, eu amo a contabilidade. Quando eu estava falando que eu era professora, eu reclamava das minhas horas que eu tinha, meu tempo livre, que eu tinha que fazer prova e etc. Gente, desde que eu comecei dentro da contabilidade, para mim não tem sábado, não tem feriado, não tem domingo. Eu trabalho, eu viro à noite trabalhando e assim, acordo no dia seguinte ou nem durmo, mas assim, com aquela sensação de felicidade. Eu descobri realmente aquilo que eu quis fazer, né? A contabilidade, ela me deu tudo que eu tenho hoje, tá? E é uma realização para mim. Eu amo realmente a contabilidade. Eu não tenho... se eu tiver que virar à noite, eu viro. E olha, já está... Nessa brincadeira, já são 30 anos que eu sou contadora. Então, é um bom tempo, né? Para você dizer se você gosta ou se não gosta daquilo que você faz. Eu realmente amo aquilo que eu faço. De verdade. Quando a gente gosta, a gente não vê o tempo passar. Quando você falou no início que você não gostava de levar serviço para casa, é porque você não gostava daquele trabalho. Não era. Você não gostava. Exatamente. Porque quando a gente gosta, é o que você falou. Não tem dia, não tem noite, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Porque a gente faz com prazer, porque aquilo nos dá muito prazer, entendeu? Então a gente faz e não tá nem aí, entendeu? Para você ter uma ideia, os primeiros meses do meu filho, do Eduardo, ele estava dentro do escritório junto comigo, dentro do Moisés. Eu levava o Moisés, botava 2 cadeiras assim, botava o Moisés do meu lado e ficava balançando ele aqui, trabalhando. Mas nunca acordei assim, dizendo assim, ai, que droga que eu tenho que trabalhar. Gente, graças a Deus que eu tenho mais um dia para trabalhar. Isso aí. Entendeu? E sempre é assim, é um sorrisão no rosto. As pessoas falam assim, Ilã, você é doida, contabilidade, nossa, números. Ou então assim, nossa, Ilã, é tudo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Engano, nada é igual. Toda empresa é diferente, a metodologia pode ser igual, mas eu falo que cada dia lá no escritório é um Kinder Ovo, né? Porque é um chocolate e uma surpresa. Então, mas basicamente é isso. Cada cliente seu tem uma atividade. Cada cliente seu tem um perfil, cada cliente seu tem um porte. É a individualidade de cada um. Não adianta. O que você falou, a metodologia pode até ser a mesma, mas todo dia tem uma surpresa, todo dia tem uma novidade, não só dos nossos clientes, mas do governo. É uma lei nova, é uma coisa que muda toda a nossa interpretação. A gente faz de um jeito, hoje faz de outro. E eu então, Dani, que eu sou super metódica, eu até brinco que às vezes eu posso dizer que eu tenho um toque, que eu gosto de botar a coisa aqui e ali. Aí eu de manhã eu faço a minha agenda. Hoje eu vou fazer isso. Beleza. Aí eu chego no escritório com aquele meu planejamento. Tudo pronto já. Prontinho. Quando chega no final da tarde, eu olho, nada daquilo eu fiz. Porque eu chego, aí um grita, o outro chama, entra um cliente, uma pessoa querendo falar comigo com urgência, um telefonema urgente para resolver alguma coisa. Por isso que eu falo, é uma caixinha de surpresas. E aí eu só vou ticando... Aí eu passo para a próxima página, repito tudo de novo, até conseguir resolver. Estou me vendo em você. Igualzinho. Hoje fiz a minha lista. Quase não fiz nada da minha lista, entendeu? Mas é assim mesmo. Cada dia a gente vai se reinventando. Uma hora a gente acerta, entende? Quando você fala da contabilidade, é uma coisa que o nosso presidente fala que eu adoro, né? Porque a contabilidade é a profissão da transformação. Não tem nenhum profissional contábil que você senta para conversar e ele tem uma história diferente da nossa. Né? Eu, até outro dia falei sobre isso num podcast que é o seguinte. Nós, dessa geração, 99,9% iniciamos o nosso escritório do zero. Se temos hoje alguma coisa, se o escritório é grande, pequeno, se a gente fatura muito ou não, é graças ao que a gente fez, né? Nós não recebemos de herança o escritório montado e, assim, milionário. Não, né? Agora, a próxima geração de contadores, que são os nossos filhos, nossos herdeiros, nossos sucessores,
já vão pegar o escritório montado. Então, eles vão ter outra história para contar, né? Eu fiz a sucessão da minha mãe, da minha tia, da minha amiga, de quem quer que seja, né? A história vai ser diferente da nossa. Mas eu tenho certeza que a contabilidade também transformará essas pessoas. Porque é uma profissão, não que as outras não sejam. Eu só posso falar da minha, porque é a minha profissão. Mas é uma profissão de humildade, né? Você precisa começar lá de baixo e vir crescendo, crescendo. E ela vai te trazendo uma coisa que você fala muito, Elan. E quem não tiver isso nessa profissão não vence. Ética. Verdade. Em todas as profissões eu acredito, né? Mas na contabilidade, né? Os clientes, as coisas que vão acontecendo, vão tentando tirar você da ética. Não é o tempo todo, né? Parece que é uma aprovação. Vamos ver até quando ela aguenta ficar na ética, fazer o que é certo, dizer não pro errado, Verdade, não é verdade? Verdade. Já teve épocas também, Dani, que eu recebi e-mails de pessoas pedindo para eu fazer um orçamento, né? E aí, eu tô contratando contador, me passa um orçamento. Aí eu falo assim, tá, qual é o escritório que te atende, né? Aí, se é um escritório que eu conheça, pessoas que eu conheça, eu não aceito. Eu falo, olha, é escritório parceiro, tá? E aí ainda ligo para o parceiro, para aquele escritório e falo, olha, teu cliente tá procurando outro escritório, verifica o que está acontecendo, entendeu? Verifica o que está acontecendo. E já fiz isso muitas vezes, não foi uma só, não foi duas, muitas vezes. E isso é a mesma coisa também no lado quando eu estou procurando funcionários. Se eu pego o currículo de um funcionário, de uma pessoa que está pleiteando, e eu vejo que tem um escritório ali que eu conheço as pessoas, eu também não aceito, para não tirar, porque eu me sinto tão assim. Acho assim, eu me sinto prejudicada quando um funcionário sai, ele chega e fala para mim, ó, tô indo amanhã embora. Lógico, isso aí é um direito de todo mundo, Claro. mas dói muito mais se estiver saindo para um escritório de um conhecido nosso, que está tirando aquela mão de obra da gente. Então, eu não faço isso. Eu nem pego clientes de pessoas que eu já conheça, sabe? Assim, quando a gente não conhece é diferente, né? Mas se a gente já conhece a pessoa, eu acho que não deveria acontecer. A pessoa tem que alertar. Eu aqui no escritório faço assim, quando vem funcionário fazer entrevista e ele está empregado, eu sempre pergunto para ele, né? Por que ele está fazendo entrevista? E se o chefe dele lá sabe, né? Sempre. E ligo para lá, para confirmar se a história é verdadeira, né? E já aconteceu algumas vezes do cliente me falar, Daniele, leva. O cliente tá querendo dizer. Não, aí eu pergunto, mas por que você me falando para levar, né? Ele não é bom para você? Não, é um bom funcionário. Só que o tempo dele aqui acabou. Então ele não funciona mais. E já aconteceu comigo o contrário. Eu demiti o funcionário, né? E algum colega me fala assim: você tem alguém para me indicar? E eu ligar para esse funcionário e falar: olha, tem um colega meu procurando, você não quer tentar lá? Né? Porque assim, é isso, Ilan. Às vezes, aqui comigo, não vai mais rolar. Acabou a química, acabou o encanto, acabou o namoro. Entende? Então ele tem que agora partir para frente. E por que não eu indicar? Já indiquei vários. Vários. E não vejo problema nenhum nisso. E a maioria lá do meu escritório, que às vezes, quando eu tive que demitir, a grande parte foi mais por contenção de despesa mesmo, porque passou por algum percalço, alguma coisa, e a gente teve que reduzir, né, o nosso time lá. E aí eu fico com o coração na mão quando eu vou fazer isso. E eu me proponho até ajudar e caço, consigo, indico. E aí, lógico, que depois da indicação, a pessoa que tem que conseguir ficar pelos próprios méritos, né? Mas eu sempre fui assim também. Igualzinho você. Tem que ser, sabe por quê? Porque eu não vou ficar bem comigo mesma. Não interessa a opinião dos outros, não interessa o que é certo e o que é errado. O que interessa pra mim é o que eu sou, entendeu? E acontece muito também. Vem clientes, a gente sempre pergunta de que escritório que é e o que está acontecendo. E aí a gente tenta, né, ajudar. E aí, às vezes, o cliente fala, olha, não adianta, eu preciso sair de lá, porque, assim, eu não consigo mais trabalhar com eles, né? E aí, o que a gente faz? A gente também liga e fala. Semana passada mesmo aconteceu, a gente ligou, era um colega nosso, e a gente falou, e o colega, não, deixa aí. E aí a gente falou, porque a gente, Dani, quando a gente tem escritórios, a gente tem que entender que a gente tem funcionários que lidam com os nossos clientes. E, às vezes, existem atritos que a gente não está
não tem conhecimento. E não consegue mais reverter. Exatamente. É isso que a gente tem que entender. Não tem hora que não dá para revertê-la. Quando não dá, aceita. Mas aí assim, você tem duas opções, né? Ou você tenta ficar com o cliente e demite o funcionário que tá dando aquele problema, ou você quer manter o funcionário e o cliente deixa o cliente embora. Sim. Né? Mas acontece muito isso também. Eu acho que no geral... Porque na realidade a gente lida com pessoas, Exato. Dani. E aí você tem que entender o seguinte, o que de fato está acontecendo. Você tem que conversar, tem que ser transparente. Chama a pessoa e conversa, chama o cliente e conversa. E tenta entender, né? Realmente a funcionária não deveria ter falado isso e tal. Mas assim, às vezes as pessoas não querem ter esse trabalho, né? Acham de trabalho. Exatamente. Eu não quero trabalho. Então pode levar o cliente, vai. Não é assim, né? Porque assim, a gente está falando de uma relação, né? Às vezes você está com um cliente 10, 15 anos. E às vezes uma falha do teu funcionário, você vai perder o cliente por uma besteira. Então assim, eu sempre penso que é o que tem valor para você. É verdade. E assim, às vezes também o que vale também não é só o valor, né? Não é valor financeiro que eu tô falando, não. Eu tô falando valor mesmo, entendeu? Vou até te contar aqui uma coisa que aconteceu que é muito... hoje em dia eu acho engraçado, mas é uma coisa que acontece muito. Um exemplo, e-mails. Eu recebo por dia, média de 600 e-mails. Eu não consigo ler todos. Ninguém consegue. Nossa vida é muito atribulada, realmente. E eu separo uma parte do meu dia para ler os e-mails. E você acredita que eu perdi um cliente que eu tinha ele há mais de 10 anos porque ele disse que eu demorei a responder o e-mail dele? Ele mandou um distrato para mim. Ele disse, Ilan, você está tão importante que você não responde os meus e-mails na hora como você respondia antigamente. Aí eu falei para ele, mas olha só, a minha carga de e-mails cresceu muito, a minha caixa é muito cheia. Não porque você está importante, não porque eu estou importante, é porque todo mundo me copia e eu quero saber o que está acontecendo na minha empresa. Então, eu reservo um espaço do meu dia para responder os e-mails, porque senão eu fico o dia inteiro só nos e-mails, eu não faço mais nada. Ele tinha me mandado um e-mail num dia e eu não respondi naquele dia, eu respondi no dia seguinte. Nossa. E ele não gostou. Aí não tem muito o que fazer, né? Mas é o que eu tô te falando. Tem vezes que você não vai conseguir reverter, não depende de você. Você precisa aprender com os erros, né? O que eu posso fazer para melhorar? Hoje em dia, depois disso, Dani, eu tenho prioridades. Se são e-mails do meu time, eu deixo para ler naquele horário. Mas eu vou dando um filtro para ver se tem e-mails de clientes. Quando é um e-mail de cliente, eu clico ali, eu abro. Se for alguma coisa que eu fiz aqui? Endereçada, eu já tento resolver. O meu TI, ele criou, eu não sei explicar para você um nome técnico, mas ele criou assim várias pastinhas dentro do meu e-mail e os e-mails não caem na minha caixa de entrada, caem nas pastinhas. Entendeu? Então, por exemplo, contabilidade, DP, fiscal, entendeu? E o que fica na minha caixa de entrada? O que não tem pastinha. Então, o que eu faço? Muito rápido. Olha a caixa de entrada, o que é spam eu vou jogando fora rapidinho, e o que sobra ali, eu vou lá e olho. E aí, por exemplo, eu separo assim 10, 15 minutinhos para cada departamento e vou lá olhar. Mas uma coisa que tá dando muito certo é que a gente tá parando de usar e-mail. E isso mas tá você para de usar e-mail e vai no WhatsApp. Não, a gente tá usando uma ferramenta. Por detrás é o WhatsApp, né? Por detrás tem um robô, mas é uma ferramenta, tem um WhatsApp por detrás, mas é um robozinho que ele também vai separando por departamento e filtrando. Às vezes o cliente não quer falar com o departamento, quer falar com a Daniele, então vai para a Daniele. Então, assim, tem ajudado, porque assim, o e-mail cai numa caixa gigantesca, né? Que é a nossa caixa de entrada. E ali ele já está separando por departamento, entendeu? Então, assim, está me ajudando. Mas, assim, acontece muitas vezes eu não leio o e-mail e o cliente me manda, te mandei o e-mail. O cliente já sabe e ele me manda mensagem dizendo que me mandou o e-mail. Aí eu vou lá direto e olho, entende? Mas, assim, o cliente mesmo, ele qualifica o e-mail como uma coisa demorada. Então, fala assim, eu vou mandar um WhatsApp porque é mais rápido. O problema é que eles querem que a gente responda tão rápido no e-mail quanto no WhatsApp. E às vezes a gente não consegue. Não consegue, assim, a quantidade de spam que entra pra gente é muito grande. É muito grande. E assim, a caixa tá ficando abarrotada. Se você parar, pegar um dia, não olha e-mail nenhum, né? Vou pegar agora todos os e-mails de ontem. Tenho certeza, Ilan, 70% é spam. Diga. Olha aqui os meus e-mails. Não, Jesus, 1.603. Não dá. Aí fica inviável pra gente, realmente, entendeu? Então, a gente tem que ir tentando
trazer ferramentas tecnológicas que nos ajudem. Desse grupo aqui, assim, a maioria é do pessoal do escritório, né? Então, os clientes não, já vi todos, mas eu não tenho ainda essa tua lógica aí do teu TI que botou em separação pra gente ver. O meu fica tudo pra caixa de entrada. E aí eu mesma tenho que filtrar, inclusive Tenta os conversar spams. com o seu TI e ver a solução. Exato, aí vai ser bom. Que aí você vai por prioridade, caixa de entrada. Tem algum cliente? Não, o resto joga fora. E depois vai nas caixinhas dos departamentos, entendeu? Isso é legal. A gente vai aprendendo, lá. A gente vai aprendendo. Esse cliente do e-mail, porque eu disse que não respondi e-mail, tem mais de 10 anos isso já. Aí você também, recebe uma rasteira, você aprende e você melhora. Você aprende com os erros, você cria processos novos para aquilo ali não acontecer de novo. Com o WhatsApp é a mesma coisa. Eu respondo muito, eu admiro muito, por exemplo, o nosso presidente Rafael. Ele é fantástico. Eu falo assim, ele é sensacional. Porque a gente manda uma mensagem para ele, não dá 5 minutos ele já respondeu. É incrível. Mas eu aprendi com ele. Eu passei a fazer o quê? A responder tão rápida quanto ele. Eu também tô fazendo isso. E aí eu tento zerar todo dia as minhas mensagens. Tem dias que não dá, né? Que a gente tá muito cansado, não dá. É verdade. Eu tô olhando aqui, tem 46 mensagens no WhatsApp, mas é porque eu já tinha zerado. Eu também faço isso agora. Eu tento zerar todo dia, mas nem sempre é possível. Tem dias que não dá. Dia de plenária não dá. Dia que a gente tá lá o dia inteiro, eu não consigo. Eu não consigo estar na plenária e lendo aquele monte de coisa. Eu não consigo, porque eu tenho que estar ali prestando atenção. Eu sou assim. Eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo, entendeu? Posso até fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas se tem uma que é muito urgente, aí eu tenho que dar foco para aquela ali. Mas assim, a gente vai aprendendo, vai fazendo cursos. É né? Verdade. A gente vai aprendendo a dar prioridade, vai fazendo a gestão do tempo, pra gente poder cada vez entregar o que a gente precisa entregar. Porque assim, me fala como é que é o final do dia quando você não consegue entregar alguma coisa. Nossa Senhora, é a sensação de derrota que a gente fica, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e não consegue. Eu normalmente, eu adoro... Não é que eu seja mas eu adoro trabalhar sob pressão. Eu rendo muito mais sob pressão do que quando eu tô tô livre, eu sei. Aí eu mesmo enrolo a mim mesma, né? Porque agora, quando é sob pressão, nossa, o trabalho sai numa velocidade incrível. Como a gente entrega rápido, né? Exatamente. Incrível. Nas minhas entrevistas, quando eu agora tô até participando das entrevistas para os funcionários, uma das primeiras coisas que eu pergunto é justamente isso: como é que você trabalha sob pressão? Porque tem gente que fica paralisado, não consegue. Aí, assim, como eu trabalho nesse ritmo, aí é óbvio que a gente dá uma certa prioridade, né? Sim, porque as coisas acontecem assim, você tá fazendo isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. E é uma velocidade incrível dentro do escritório contábil. Tem uma frase que diz que se você vai pedir alguma coisa para alguém e você precisa que aquela coisa seja feita, peça sempre para o mais ocupado. Porque geralmente o mais ocupado são essas pessoas que trabalham assim, entregando tudo. O desocupado, ele vai ter 1 milhão de desculpas para não fazer. Mas o ocupado, ele vai fazer assim, não, eu tenho que terminar isso que eu tenho que tirar isso da minha lista. Exatamente, verdade? Exatamente. Trabalhar sob pressão é bom. Eu gosto também. Eu gosto de ter, assim, tudo focado, tudo organizado, ter as minhas anotações, as minhas planilhas, meus blocos de nota. Meus blocos de nota agora, eu encontrei o tal do Tarefa Google, que eu adoro. E aí é como se fosse um bloco de nota para cada assunto, e dentro de cada assunto, todas as milhares de tarefas que a pessoa tem para fazer. Eu ainda sou um pouquinho antiga, Dani. Eu ainda tô no caderninho, eu adoro botar no meu caderno as coisas. Isso, meu marido que me ficou botando nessa tecla, porque antes a gente tem aquela memória de elefante, que você não lembra de tudo, só que os anos vão passando, né? Então, isso para todo mundo, gente, não é não tem nada a ver ser uma pessoa ou outra pessoa. A gente vai esquecendo, tem coisa que a gente esquece. Se não anotar, esquece. E aí eu adotei, de tanto que ele falou comigo, eu adotei o caderno também. Então eu pego um caderno e eu ponho, como eu te falei, tudo aquilo que eu preciso fazer hoje, né? Só que se eu não conseguir, amanhã eu repito tudo de novo e assim vai até eu zerar as minhas pendências todas, para não esquecer. Com certeza. Né? Porque acho que a pior coisa que tem é se um cliente te pede alguma coisa, você não anotou e você esqueceu, e aí, passado um tempo, ele te cobra e você vai ficar com aquela cara assim, hã? E pior do que você esquecer, para mim, na minha opinião, é você mentir.
Sim. Aí você mente que isso, mente que aquilo, né? Eu acho E que mentira, é eu muito nunca ruim, gostei. né? É bom sempre falar a verdade, né? Olha, não deu pra fazer, mas eu vou fazer agora, vou te entregar até Exatamente, amanhã, né? exatamente. Eu tenho um cliente que falou assim pra mim, ele manda mensagem no WhatsApp, ele me pede alguma coisa que tá naquela minha lista, Aham. tá? Aí passa 1 dia, 2 dias, aí ele bota assim, Ilan, aí bota aquele boto de N no final. Esqueceu de mim? Aí eu falo, esqueci, Mas é né? verdade. Esqueci. Mas é que são tantas emoções, eu brinco assim, são tantas emoções É. que ainda não cheguei na sua. Aí vou dar aquela prioridade maior, porque já tem uns 2 dias que eu Com não dei aquela certeza. prioridade. Mas é assim vai. É. E graças a Deus, os meus clientes me adoram, sabe? Eu consigo cativar. Até o meu marido fala que se eu for para uma entrevista para fechar o negócio, eu consigo fechar, porque quando as pessoas me conhecem, elas se identificam comigo e elas gostam do meu jeito de ser. Mas eu acho que isso é o que a gente tem que realmente, né? Tem que ter a primeira confiança, tem que saber aquilo que a gente está falando, né? E realmente ser cativante para que a pessoa tenha confiança no teu trabalho, É verdade. tá? Eu já fechei negócios por telefone que a pessoa nem me conhecia. Só ela fala assim, poxa, Ilan, gostei do que você está falando, gostei de você. Eu falo, poxa, mas você não quer marcar uma reunião para A a gente gente se se conhecer. encontrar e se conhecer? Não, depois a gente se vê, depois a gente vê É. isso. E bom, Isso é muito importante, né? legal. Isso faz um bem pra gente. Ou se faz, né? É, a gente tá quase chegando aqui no final, mas antes da gente terminar, eu queria te pedir 2 coisas, né? A primeira é você falar para os estudantes, né, que escolheram contábeis, que estão terminando suas faculdades, sobre montar o seu negócio, né, seguir seus sonhos. Queria que você desse assim, deixasse uma mensagem para esses jovens que ainda não tomaram essa decisão de montar o seu próprio negócio. Porque, na realidade, Dani, quando a pessoa está estudando, ela tem 2 coisas na mente. Uma é seguir carreira em alguma empresa grande e outra é montar seu próprio negócio. Agora, um conselho que eu dou para quem quer montar o seu próprio negócio. Primeiro, estude bastante aquilo que você quer entregar para o teu cliente e comece com passos de bebê. Tá? Não vai querendo abrir o escritório hoje achando que você vai ganhar o mundo e que você vai, daqui a 2 meses, estar milionário. Não é assim. Então, passos de bebê quer dizer que você tem que ir devagar. Primeiro, escolha aquilo que você realmente é forte, tá? Eu quero começar com MEI. Então, foca no MEI, sabe? Foca ali em tudo que envolve para poder você dar a melhor consultoria para o teu cliente e qualquer pergunta que ele possa te fazer, você ter o resultado ali na hora para dar. Eu quero trabalhar só com empresas do Simples Nacional, foca naquilo também. Mas o Simples Nacional tem um leque de possibilidades. Eu quero comércio, foca no comércio. Eu quero serviços, foca no serviço e determinado serviço também. Tá? Seja um especialista dentro da sua área. Porque você, sendo um especialista, além de você ter um leque de opções para poder você apresentar o teu cliente, ganhar o teu cliente, ganhar a confiança do teu cliente, você vai ser um expert naquele assunto para dar palestras, para fazer lives e etc. Isso é que é importante. Eu não tenho ainda uma base, eu quero trabalhar com pessoas físicas. Então, cai de cabeça no imposto de renda de pessoa física, cria uma consultoria para pessoa física, vai ser um especialista dentro da área. Então, assim, a nossa profissão contábil, ela tem um leque de possibilidades. Ela é gigante. E outra coisa, não vai acabar, não. Essa história de que a contabilidade vai acabar, isso tudo é mentira. O que vai acabar é o modelo arcaico, o modelo antigo de contabilidade. Você tem que se reinventar. Você vai ser um especialista, você vai ser um consultor, você vai fazer só coisas online, mas a contabilidade vai ser preciso ter um registro e as empresas vão precisar de um contador para suas contabilidades, para assinar os livros. Então, acabar não vai. Você tem que seguir a moda. Não é a moda, a palavra ficou feia, mas é seguir as novidades e as inovações e a tecnologia. Isso é que você tem que seguir, tá? E sonhos a gente realiza, só não pode deixá-los para trás, Dani. Porque não deixe que ninguém diga para você que você não vai conseguir, que você não pode, tá? Que você não é capaz.
Sonhos a gente realiza todos os dias. A gente só tem que ter foco naquilo que a gente quer e perseguir esse sonho para poder realizá-los. Eu consegui isso. Quem é que iria dizer que aquela menina que era boia fria, inclusive eu vim saber que era boia fria quando eu cheguei aqui no Rio, que acordava 3 horas da manhã, subia num caminhão com um monte de mulheres que ia para a roça quebrar fumo, tá? Para depois botar, estender nos varais da roça aquelas folhas de fumo, e voltava para casa, que levava um caldeirãozinho com arroz, feijão, arroz, um pouquinho de arroz, farinha e um ovo cozido, e por isso que é boia fria, porque você chega de manhã, bota aquele potinho, aquela vasilha embaixo de uma folha para não esquentar demais. Na hora do almoço você come aquilo frio, por isso que é chamado boia fria. Eu vim saber disso aqui. É que pode, né? Entendeu? Quem é que imaginar que aquela menina lá do Nordeste, do interior do Nordeste, hoje já teria 2 faculdades, 2 pós-graduação. Estou fazendo mestrado agora também, tá? Numa universidade lá da Espanha. Faço palestras, sou especialista em educação financeira, especialista em imposto de renda de pessoa física, isso que eu acabei de falar para vocês. Eu mesma, há muito tempo atrás, eu jamais imaginaria que eu já tinha conquistado tudo isso. Além de conquistar o meu marido, além de ter meus filhos, tá? Ter a minha empresa, não depender de ninguém, depender somente de mim mesma. Então, sim, os sonhos acontecem. Se a gente persegui-los, a gente consegue. Só não deixa ninguém dizer que não pode. Você pode tudo. Se eu não tivesse insistido em fazer a faculdade que eu fiz, eu não estaria aqui. Porque minha mãe queria que eu fosse professora. Mas eu, escondida, fiz o vestibular para contábeis, passei e fui. Então, realmente isso que você está falando é verdade. Toca a gente de ouvir. E a outra coisa que eu queria, para a gente finalizar, é que você falasse para as mulheres, né? Que é um assunto tão delicado, né? Tão assim, que mexe com a gente, né? Mas é assim, a contabilidade a gente sabe que é um universo, né, predominantemente masculino. Só que como a gente está ali, né, dentro das instituições, a gente sabe que isso está mudando, né? Então, eu quero que você mande um recado para as mulheres. Olha, eu mesma, Ilan, eu já sei o que eu passei nesses 30 anos, né, de contadora. De chegar numa empresa, marcar uma entrevista, primeiro porque o meu nome, ele deveria ter um azinho no final. Meu nome deveria ser Ilana, mas ele foi errado no registro e ficou errado até hoje. E hoje em dia, por conta disso, eu sou única, né? Porque o Ilan, na realidade, é masculino. Então, agendava uma entrevista para poder eu conquistar, para poder eu tentar ganhar um cliente. E aí ia lá, Ilan, chegava na empresa, ficava sentada, a gente passando para lá e para cá, sem falar comigo, ao ponto de passar 1 hora eu esperando a entrevista e nada, eu chegar, me identificar, não sei o quê. E quando eu entrar na sala, a pessoa falar assim, ué, mas você é mulher? Eu tô esperando um homem. Sabe? Ou então, de eu já ter a minha carteira de clientes e ir para falar, conversar sobre a empresa do cliente, levando lá os balanços para identificar, e o cliente está sentado na minha frente e falar assim, na sua empresa não tem homem, não? Eu prefiro falar com um homem do que com uma mulher. Então, assim, são situações que acontecem, né? Só que a gente tem que conquistar o nosso espaço. A gente não quer ser melhor do que ninguém. A gente só quer ser reconhecida pela nossa profissão, pelo nosso caráter, por tudo aquilo que a gente entrega. Então, a mulher, ela não pode baixar a cabeça, tá? É óbvio, se alguém for ver alguns artigos que eu já escrevi aí para os jornais, que eu realmente sou uma defensora da mulher. Eu acho que a mulher ela tem que estar no lugar que ela quiser estar. Eu luto para que nós, mulheres, nossos honorários, né, nossos salários, eles sejam equiparados, porque não é. Se você pegar um homem e uma mulher, a maioria, o salário do homem é maior do que o da mulher. A gente tem que ter essa igualdade, tá? Porque o trabalho, às vezes, é infinitamente melhor nosso do que o do próprio homem. Uhum. A mulher, ela tem uma capacidade de absorção, uma capacidade de dedução, de verificação, que às vezes ela suplanta realmente o homem. Porque a gente foi treinada para isso, desde pequena. A gente administra uma casa demais. As pessoas acham que é fácil, não é. A mulher trabalha o dia inteiro quando a pessoa está dentro daquela casa, trabalha o dia inteiro e sempre tem trabalho para fazer. Então, a gente foi para o mercado de trabalho e foi assim também.
a gente acumula uma série de coisas, a gente absorve uma série de coisas. Então, nós não queremos ser melhores, nós só queremos ser reconhecidas. Então, mulheres, temos que ficar mais unidas. A gente não tem que olhar para outra mulher e torcer o rosto ou fazer cara feia. A gente tem que dar o braço uma na outra para poder seguir juntas, porque nós, juntas, nós somos muito mais fortes. A gente conquista muito mais. Isso aí, com certeza. Fiquei emocionada de ouvir você pensando nas coisas e é verdade. A união é que vai fazer tudo isso, entende? E tá na hora da gente quebrar alguns paradigmas, né? Verdade. E a gente tem quebrado, graças a Deus. A gente olha hoje, se a gente for olhar na internet, entrar assim no Instagram, a gente vê a quantidade de contadoras mulheres que a gente tem hoje, Sim. né? Nas universidades, Dani, a maioria agora, há anos e anos atrás, vamos botar 20 anos atrás, você entrava numa sala de aula de uma universidade, tinha 3, 4, 5 mulheres, o resto era tudo homem. Uhum. Hoje, a grande maioria inverteu a situação. Graças a Às vezes Deus. são 3, 4 homens naquela sala e o resto é tudo mulher. Então, assim, nós já somos um número maior, Uhum. tá? Só falta equiparar em registro, na realidade, porque a nível de Brasil, nós ainda estamos um pouco abaixo da média, né? Existem mais homens, mas o universo está mudando, a contabilidade está mudando. Então, daqui a pouco, nós vamos ser a maioria, sim, de profissionais registradas no Conselho de Contabilidade. E aí isso vai ser uma conquista e uma grande vitória para a gente. Agora, a gente tem que trabalhar a equiparação salarial, Com certeza. né? E temos que ter realmente mais sororidade. Isso aí. Uma ajudando a outra, juntas. Eu sempre digo, né? Sem filtro, sem pudor, sem mentiras. A gente chega lá. Todas as mulheres são iguais, passam por todos os problemas. É tudo igual, gente. Não tem muita diferença. Às vezes as pessoas olham pra gente e acham que a gente não passa por determinadas coisas, né? Passamos pelas mesmas coisas, sentimos as mesmas coisas, né? E o que falta, né? É os braços abertos para receber a outra, sem julgamento. Sem julgamento. Mas, Dani, a gente sente até mais. Porque nós somos muito coração também. Nós somos emoção demais. E é essa emoção que nos motiva, né, a fazer as coisas, a realizar as coisas e a crescer. Isso aí. Porque se a gente fosse fria, tivesse o coração frio, eu acho que não seríamos nós, mulheres. Com certeza. Tá? A gente chora pra caramba. A gente ri de coisas que às vezes até não deveria estar rindo, mas a gente leva isso na brincadeira. Mas é isso que nos faz ser mais fortes. É verdade. Né? O nosso jeito sensível de ser. Essa semana, no vídeo da noite, eu não mandei boa noite, eu mandei um vídeo de comédia, né? Eu adoro aquele vídeo, eu mandei, porque eu falei assim, gente, eu acho que as pessoas precisam rir mais. Aí eu mandei aquele vídeo, foi ótimo. Então, pessoal, a gente tá chegando aqui no final. Ilã, minha querida, olha, eu tô assim, sem palavras para expressar quanto mais eu admiro você hoje. Depois de ouvir essa sua história. Eu já sabia um pedaço da sua história, mas hoje eu fiquei sabendo de detalhes, né? Então, assim, deixar registrado aqui toda a minha admiração por você, pela pessoa que você é, pela profissional que você é, pela amiga que você é e pela irmã que você é. Agora eu entendo, assim, a diferença que você fez na vida dos seus irmãos. Então, eu quero deixar para você um abraço muito gostoso, um beijo. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje gravar esse podcast comigo. Eu tô muito emocionada. Aí, Dani, eu que agradeço, tá? Porque realmente também... bom, a gente fica aqui tecendo figurinhas, mas eu te admiro pra caramba. Te admiro muito mesmo. Eu acho você uma mulher incrível. E eu tinha, assim, também uma vontade imensa de estar aqui com você e participar de um podcast só nós duas. Aproveitando a deixa, né? Quando eu faço vários tipos de palestras, eu falo sobre tributos, eu falo sobre Simples Nacional, eu falo sobre educação financeira, principalmente para mulheres, né? Eu falo bastante também de investimentos, de cartão de crédito, de milhagens, que a gente terminou não falando sobre isso hoje, uma hora depois a gente fala. É porque vai ter o próximo. Aguardem, olha, isso, o próximo. Né? E falo também de empreendedorismo. E quando eu falo, eu conto a minha história com imagens, com fotos, e as pessoas se emocionam, e depois elas vêm falar comigo, poxa, Ilã, você mostra a sua vida com uma leveza, e você até ri de fatos que você conta, que outras pessoas estariam chorando. Mas eu falo, gente, o meu lema é a alegria de viver.
A gente tem que tirar de tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que tirar uma alegria. Porque se a gente for só ficar remoendo as coisas tristes, a gente não vai ser uma pessoa feliz. Então, nós temos que ser felizes, sim. E eu fico muito feliz por ter mudado, transformado a vida da minha família, porque eu fui a pioneira, eu entrei para a universidade, onde quando todo mundo dizia que não deveria. Hoje em dia, a minha irmã, que é minha sócia, ela é administradora. O meu irmão, ele agora também recém se formou, tem 2 anos, esse que trabalha comigo, depois de muito pedir para fazer, ele também fez a universidade. A minha irmã mais nova, ela também se formou em educação física, ela também trabalha. Então, assim, eu mudei a vida de todos ao meu redor. E eu acho que é isso que a gente está aqui. O nosso legado é transformar essas vidas para melhor. E mais, eu procuro sempre ajudar aqueles que precisam, por eu ter sido muito ajudada, Dani. Assim, eu sempre faço aquilo que eu posso, tá? E até um pouco mais. Na minha empresa, eu faço a parte da bolsa, quando as pessoas... A bolsa auxílio, né? Bolsa auxílio não, desculpe. Bolsa escola. Então, aqueles que querem, ou estão estudando, eu ajudo a pagar a universidade, ou aqueles que já se formaram, que querem fazer pós, alguma coisa, a gente também faz, também ajudo eles também. Assim, a gente faz aquilo que a gente pode. Mas o meu lema é assim, eu não quero ficar rica. Eu quero deixar um legado e eu quero ajudar a pessoas como eu fui ajudada. E é isso que eu vejo para minha vida. Eu gosto muito daquilo que eu faço, daquilo que eu planejo fazer ainda. Eu gosto muito de quem eu sou também. Que bom. Deus te abençoe, tá, minha amiga? Amém. Que você prospere muito e continue sendo essa pessoa maravilhosa de coração gigante. Ai, obrigada. Viu? E todinha seu. É isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui esse episódio do podcast. Foi maravilhoso. Hoje foi sobre família, amizade, sonhos, né? Caminhos a serem percorridos. E é isso. Espero vocês no próximo episódio e espero que vocês gostem desse, tá bom? Tchau, tchau.